Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre operadores relacionais em C e C++. O que são esses operadores relacionais? Os operadores relacionais são utilizados para fazer comparações conforme as relações existentes entre dois operandos. Vamos ver quais são os tipos. Aqui nós temos o operador relacional e nós temos os operandos OP1 e OP2. Então, nesse primeiro, podemos ver OP1 igual a OP2. Está vendo o significado? OP1 é igual a OP2. Nesse caso, o igual ele é diferente da atribuição, que a gente já estava usando, né, que a gente atribui valores às variáveis, que é somente um igual. Então, o operador, para verificar se a informação OP1 é igual ao outro, a gente usa esses dois iguais, certo? Em seguida, nós temos o operador diferente, que é a exclamação com igual, tá? Então nós temos diferente. Então, no caso, se OP1 é diferente de OP2. Além disso, nós temos os que a gente está acostumado, o operador, no caso, se OP1 é maior do que OP2, se OP1 é menor do que OP2, e aqui os símbolos, se OP1 é maior ou igual ao OP2, e se OP1 é menor ou igual ao OP2. Então tem que respeitar essa ordem do operador, tá? No caso do maior igual, menor igual, porque se você fizer ao contrário, colocar igual, maior ou então igual, menor, todos os dois casos vão dar errado, tá bom? Então esses são os nossos operadores relacionais, a de igualdade, de diferença, maior, menor, maior igual, menor igual. Agora, chamar a atenção para vocês aqui é o seguinte: os operadores aritméticos têm precedência sobre os operadores relacionais. Isso quer dizer o quê? Se esse OP1, por exemplo, for uma expressão aritmética, ela vai ser resolvida primeiro antes de realizar a comparação, no caso de maior que o OP2. Vamos ver alguns exemplos aqui na frente disso. Então, vamos imaginar a seguinte situação, que nós temos o valor de MF. No primeiro caso, MF é 7.0. Então, o que a gente vai verificar? 7.0 é maior ou igual a 7.0? Então, nesse caso, é verdade. Então, em inglês, né, true, que é verdadeiro em inglês, é verdade, então é verdadeiro. Porque 7.0 é igual a 7.0, certo? O segundo valor que a gente vai usar para MF seria o 8.5. O 8.5 é maior ou igual a 7.0? É verdadeiro também, porque 8.5 é maior do que 7.0. E o último caso, 6.8 não é maior ou igual a 7.0. E agora um exemplo usando uma expressão. O que nós queremos saber? Se n mod 2, tá vendo? N mod 2 é igual a zero. Então, nesse caso, essa expressão, primeiro, ela é resolvida. Então, se o valor de n, por exemplo, é 13, então 13 mod 2, isso aqui dá 1. Então, a comparação só é realizada depois que o resultado é encontrado. Então, o que ele faz? 1 é igual a 0? Não, então falso. Certo? E o outro caso aqui, nós temos o valor de n igual a 8. Então, 8 mod 2, está vendo que ele, na mesma situação, ele resolve primeiro para achar o valor. Aí, só depois que encontrar o valor que ele faz a comparação. 0 é igual a 0? É. Então, verdadeiro. True aqui, verdadeiro. Vamos falar agora sobre os operadores lógicos, né? Os operandos lógicos são utilizados para conectar duas ou mais expressões, então é interessante, são conectar duas ou mais expressões relacionais. Ou então para modificar o resultado de uma expressão relacional. Como nós vimos, as expressões relacionais elas dão valores verdadeiros ou falsos, né? Vamos ver aqui então quais são esses operadores. Então nós temos o primeiro operador lógico i, que são dois i's comerciais, tá vendo? Dois i's comerciais, que é o i lógico. Então seria os operandos OP1 e OP2. Então seria essa expressão relacional e essa outra. Uma outra que nós temos aqui é o nosso operador OU, que é dois pipes, tá vendo? Aqui dois pipes, um do lado do outro, o OU lógico. Então, aqui analisando OP1 ou OP2. E nós temos a exclamação, que é o não lógico. Então, não OP1. Vamos ver como é que funciona cada um desses operandos. Primeiro, nós vamos analisar o operador UI.
Então, a tabela verdade do I para dois operandos é a seguinte. Se OP1 é falso e OP2 é falso, então OP1 e OP2 é falso. Se OP1 é falso e OP2 é verdadeiro, então OP1 e OP2 é falso. Se OP1 é verdadeiro, OP2 é falso, então OP1 e OP2 é falso. E se for verdadeiro, OP1 verdadeiro, OP2 verdadeiro, então OP1 e OP2 é verdadeiro. Por que isso? Porque no caso do I, para que o valor seja verdadeiro, todos os operandos, né, que estão sendo conectados pelo I tem que ser verdadeiro. Então, se a gente olhar na tabela verdade, somente a última opção, a última linha é verdadeiro. Por quê? Porque é a única onde nós temos o verdadeiro dos dois lados. Então, o I, nesse caso aqui, ele só vai ser verdadeiro, né, a operação OP1 e OP2 se todo mundo for verdade. Então, alguns exemplos aqui. Vamos imaginar essa primeira situação aqui. Nós temos nota maior ou igual a 7.0 e nota menor do que 8.0. Se a nota for 8, o valor de nota for 8, nós temos que 8 é maior ou igual a 7.0 e, ao mesmo tempo, 8.0 é menor do que 8.0. É isso que ele quer saber. Se essa expressão aqui, relacional, e essa aqui, se elas são conectadas pelo I. Então, na primeira, 8.0 é verdadeiro, que ele é maior ou igual a 7. Agora, só que 8.0 não é menor do que 8.0. Na verdade, ele é igual. Então, como nós temos verdadeiro e falso, o resultado é falso. Vamos avaliar a nossa segunda expressão. Então, nessa segunda, nota vai ser 7.0. Vamos ver. Então, nós temos 7.0 é maior ou igual a 7.0. Isso é verdade, porque eles são iguais. E do outro lado que a gente vai testar, 7.0 é menor do que o 8.0, também é verdade. Então, verdade e verdade, então o resultado desse teste lógico vai ser verdade. E analisando o nosso último, com nota 6.5, o que nós temos? 6.5 é maior ou igual a 7.0? Isso é falso. Esse tipo de situação, quando nós temos, né, uma conexão com I, se a gente já descobre que um é falso, nem importa qual que seria esse valor, porque tanto faz ele ser verdadeiro ou sendo falso, o resultado final já é falso. Então, quando nós temos 3, por exemplo, operandos conectados, 4, todos com I, se um deles for falso, tudo é falso. Tá? Então, é assim que funciona a tabela do I. O operador OR. Vamos avaliar a tabela verdade do nosso operador OR. Então, nesse caso, a tabela é um pouco diferente da tabela verdade do I. Qual que é a diferença? Se a gente olhar rapidamente, podemos ver que ele tem mais verdadeiros do que falso. Então, no caso do operador I, se ele for falso e o outro for falso, ele é falso. Agora, caso algum outro seja verdadeiro, ele já dá verdadeiro. Então, enquanto o I, para ser verdadeiro, todos os dois lados, né, tanto o OP1 quanto o OP2 tinham que ser verdadeiro, no caso do operador OR, basta que um dos dois seja verdadeiro, que aí a operação vai ser verdadeira. Então, vamos ver esse exemplo aqui embaixo aqui. Sexo, né, igual a F ou sexo igual a M. Se o sexo aqui, nesse primeiro caso, ele for F, então nós vamos ter F é igual a F, isso é verdade. Ou F é igual a M, isso é falso. Mas como nós temos um verdadeiro, a resposta final é verdadeira. Olhando no segundo caso, no caso que o sexo agora, ele é M. Então, M é igual a F, isso é falso. Podemos ver aqui. M é igual a M, isso é verdadeiro. Então, se um dos dois é verdadeiro, a resposta final da expressão, né, esse operador ou essa expressão relacional ou essa é verdadeiro. E no último caso aqui, vamos imaginar que o sexo ele é P. Então, P é igual a F, isso é falso. P é igual a M, é falso. Então, nesse caso, os dois valores são falsos, então a gente sabe que o resultado é falso. Esse é até um teste interessante para saber se a pessoa, por exemplo, digitou, na hora que quer selecionar um sexo lá, se ele selecionou um sexo válido, ou M ou F. Então, seria uma boa utilização para esse caso desses operadores aqui. E nosso último operador que a gente vai olhar lógico aqui é o operador não. Vamos ver a tabela verdade dele.
Então, o que ele faz é negar o resultado de uma expressão relacional. Então, se ela é falso, ela vira verdadeiro. Se ela é verdadeiro, ele vira falso. Ele pode ser utilizado também para variáveis booleanas também, caso você queira alterar o valor da variável booleana, tá? Então você pode colocar verdadeiro e falso. E um outro detalhe também que eu acabei não falando, né, em relação ao verdadeiro ou falso, em C, no caso, né, C, C++, nós também utilizamos uma outra notação, sem ser só o verdadeiro e falso, igual a gente viu lá no tipo bool lá. Nós vimos que o tipo bool, ele pode ter dois tipos, né? O true e o false, que é o verdadeiro e o falso. Em C e C++, também, quando você tem o zero também é entendido como sendo falso. Tá? Equivale a falso. Então, qualquer outra coisa sem ser zero, né, por exemplo, o valor 1, 2, 3, qualquer outro número sendo zero, ele é reconhecido como sendo true. Então vamos ver um exemplo aqui. Por exemplo, vamos imaginar que nós temos a variável achou. E achou, ele tem um valor zero dentro dele. Então zero seria falso. Mas como tem um símbolo aqui da negação, então o não falso é verdadeiro. Da mesma forma, vamos imaginar que agora o achou é 1. Se o achou é 1, seria verdadeiro. Negando o verdadeiro, né? Não verdadeiro seria quem? Falso. Entendeu? Então, isso aí é a utilização do operador de negação, no caso, o operador não aqui, no operador lógico. Operador lógico. Agora vamos ver a precedência de operadores lógicos, né? Precedência é a seguinte: primeiro vem o não, segundo vem o operador e depois vem o operador ou. Então, essa é a ordem que vai ser feita. Primeiro ele vai fazer a negação, depois os is e, por fim, o ou. Vamos ver agora a precedência dos operadores aritméticos, relacionais e lógicos, todos eles juntos. Então, primeiro, né, os parênteses internos, depois o operador lógico não primeiro, em seguida, operadores aritméticos, depois os operadores relacionais e, por último, os operadores lógicos e ou.